2h32. Rádio Livre. Entrevista. Bem, gente, o Rádio Livre agora vai falar sobre saúde pública. A gente sabe que tem lá na Constituição dizendo assim, olha, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas na prática não é isso que acontece. A gente sabe da dificuldade das pessoas em conseguir atendimento e atendimento digno em muitas unidades de saúde pública. E uma pesquisa desenvolvida pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, o IPEC, levando aí em consideração a opinião dos pacientes, mostrou que a demora para conseguir uma consulta, exame ou cirurgia no Sistema Único de Saúde é o principal problema de saúde no país. Como resolver isso? Bem, nós vamos conversar agora com uma especialista em Direito à Saúde e do SUS, a advogada Brenda Teixeira. Brenda, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Brenda, muitos são os problemas, né, no SUS. A gente trouxe aqui o principal problema, a demora, né, para conseguir consulta, exame, cirurgia. Mas a gente tem que falar aqui sobre a superlotação dos hospitais, que acarreta na falta de leitos, muitas vezes na falta de medicamentos. A infraestrutura é precária e muita gente precisando. E eu quero saber como é que a gente procede e como a justiça pode ajudar, porque quem está doente tem pressa, não dá para esperar, né? Eu até escutei uma frase de uma paciente de câncer, que ela espera por um remédio, e ela diz assim, o Sistema Único de Saúde, ele não é democrático, ele é burocrático. E eu achei assim que ela resumiu mesmo, porque às vezes é uma burocracia muito grande e as pessoas não conseguem. Como a justiça pode ajudar? Então, Aninha, é perfeita a sua colocação. Inclusive, é muito importante esse momento, né, esse debate. Muitos cidadãos, eles acham que o simples fato de estarem precisando do SUS já faz com que eles não tenham esse direito do acesso à justiça, o que não é verdade, né? O SUS, ele é um aparato, sim, público, né? Mas ele precisa ser visto como uma garantia constitucional, como você bem falou logo no início. Juridicamente, a gente consegue, né? Eu falo nós como profissionais do direito, realizar todo esse atendimento para os cidadãos, eles entenderem os direitos que eles possuem e fazer com que eles sejam garantidos, né? Que ultrapassem a questão legal e normativa, mas que a gente veja efetivamente esse direito ser garantido na prática. Entendi. Agora, a justiça normalmente demora muito quando a pessoa recorre aos seus direitos? Existe essa demora, né? Porque a justiça, ela também tem uma série de processos que envolvem não só a questão do direito à saúde, mas algo muito interessante, Anne, que algumas pessoas não têm conhecimento, é que a gente consegue um atendimento prioritário quando nós informamos aos tribunais que a matéria daquele processo trata sobre uma questão urgente, sobre uma questão de saúde, e nós temos alguns institutos também jurídicos que possibilitam uma decisão que a gente chama de antecipada. Nós, na área jurídica, a gente chama isso de uma liminar, né? Que são decisões que elas acontecem de forma antecipada para justamente poder realizar o julgamento de forma urgente, né? Como o caso ele precisa. Mas isso tem um prazo médio assim para a gente poder falar, Brenda? Ou não? Nós não temos um prazo médio, certo? Mas a gente sempre preza pela celeridade processual. Então, aí vai muito também da conduta de nós, advogados, isso é algo que eu, particularmente, prezo muito, né, em nossos trabalhos no escritório, porque a gente precisa diligenciar, a gente precisa ir no tribunal, a gente precisa conversar com o juiz, demonstrar para ele essa urgência, né, conversar com a vara e fazer com que essas decisões elas possam sair o mais rápido possível. Brenda, quem está na rede privada, ou seja, paga um plano de saúde, também
pode recorrer à justiça? Porque tem alguns planos de saúde também que dão muita dor de cabeça. Pode recorrer à justiça? Bastante. Claro, com certeza, com certeza. A gente consegue sim, né? A gente tem tido bastante entendimento dos tribunais nesse sentido, porque muitas vezes os planos de saúde, eles agem com uma conduta abusiva. Então, quando a gente consegue demonstrar essa abusividade, né, através de laudos, de comprovantes e até mesmo dos próprios contratos, muitas vezes os planos de saúde, eles agem de forma contrária ao que estipulado no contrato. Então, a gente consegue provar isso e demonstrar, né, na justiça para que o cliente, ele tenha, né, o paciente, ele tenha esse direito acobertado judicialmente. Mas, por exemplo, só com relação à demora no atendimento, ou tem gente que reclama muito, por exemplo, da baixa cobertura de exames no plano de saúde, ou então, às vezes você tem que pagar, né, por um exame, mas tem um reembolso, só que o exame é muito mais caro, o reembolso é muito pequenininho. E aí, ele pode recorrer para que aquele reembolso seja, sei lá, 100%, ou pelo menos quase 100%, ou não? Pode e deve, né? Isso é um direito, tá, do segurado, do beneficiário do plano de saúde. E um ponto muito importante é que o laudo médico, ele vai ser crucial para determinar essas decisões. O laudo, quando ele contém o CID da doença do paciente, quando ele contém a urgência para a realização desses exames, desses procedimentos, e também quando ele fala muitas vezes que aquele é o único tratamento, é o único procedimento cabível para o paciente. Então, quando o laudo ele consegue estar bem redondo, né? E com todas as informações que são necessárias, a gente demonstra para o magistrado, para o juiz, essa urgência, essa importância e essa necessidade de cobertura integral desse procedimento. Entendi. Então, o negócio é procurar, por exemplo, um advogado especializado em saúde para saber se aquela situação que a pessoa está vivenciando, se ela cabe ou não recorrer à justiça. Seria isso? Isso mesmo. A gente dá todo esse suporte, né? E muitas vezes os beneficiários do plano ou até também do SUS, eles chegam até o escritório sem ter esse entendimento e saem com a maior clareza, né, a respeito do que fazer, de como fazer e quais são os mecanismos, né, jurídicos que estão ali para poder auxiliar e garantir esse tratamento, esse procedimento. É porque, infelizmente, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora e que utilizam o SUS dizem e pensam assim: olha, isso é assim mesmo, nunca vai mudar e não vai dar, a justiça não vai demorar, não vai resolver. A gente precisa mudar um pouco também essa cultura, né, Brenda, de ir atrás, né? Eu acho que da mesma forma que a gente precisa mudar a cabeça das autoridades que deveriam cuidar melhor da saúde, a gente também tem que cobrar nossos direitos. Se a gente não cobrar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Você concorda? Concordo, Anne, perfeito, é isso mesmo. Nós precisamos, né, procurar aqueles que vão conseguir dessas informações. Né, e nós, como profissionais do direito, né, juristas, a gente está aqui para poder esclarecer de forma acessível, né, porque é um público que a gente precisa tratar de uma forma também tranquila, porque já estão bem angustiados pela situação. Então, nós precisamos ser céleres, né, e poder ampará-los, né, é o que mais esses pacientes eles precisam. Tá certo. Brenda, muito obrigada por conversar com a gente, esclarecendo aqui alguns pontos sobre os direitos dos pacientes, das pessoas que utilizam tanto a rede pública de saúde quanto a rede privada também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. A gente também. Acabamos de conversar com a especialista em direito à saúde e do SUS, a advogada Brenda Teixeira. Gente,